Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Minha sogra me denunciou aos serviços de proteção infantil por um comentário que ela interpretou mal, mas agora chamamos o controle de pragas porque ela é uma rato gigante. Olá! Há alguns dias minha sogra Yuli decidiu chamar os serviços de proteção infantil apenas por um comentário que eu fiz. Estou com meu marido há 4 anos, 2 deles casados, e sempre tive uma sensação estranha em relação a Yuli. Depois de tantos anos ao lado do filho dela, ela ainda não consegue ser uma sogra normal. Depois que dei à luz, ela começou a nos visitar com mais frequência, e 2 meses depois de meu filho nascer, ela conversou comigo e com meu marido e nos disse que gostaria de ficar com a criança todo fim de semana para criá-la à sua maneira. Não nego que ela seja uma mulher muito educada e qualificada, dirige seu próprio negócio e depois de ficar viúva ainda jovem, construiu tudo sozinha enquanto criava meu marido. Definitivamente, ela é uma pessoa bem-sucedida e admirável, mas isso não significa que eu tenha que entregar meu filho a ela todo fim de semana só para que o crie como ela criou o filho dela. A propósito, meu marido também foi criado muito bem, é disciplinado e tem muitas qualidades boas, algo que realmente admiro, mas, como eu disse, isso não significa que eu tenha que entregar meu filho a ela todo fim de semana, especialmente quando ele é tão pequeno. Isso aconteceu há uns meses atrás, e embora eu estivesse muito irritada, não insisti. Ela continuou nos visitando e se comportando normalmente, então não tínhamos ideia do que ela estava tramando. Vamos adiantar até 2 semanas atrás. Meu marido e eu organizamos um jantar íntimo em casa com nossas famílias para comemorar nosso aniversário de casamento. Estávamos conversando sobre paternidade porque meu irmão mais novo também se casou recentemente, e ele e a esposa estão planejando formar uma família. Enquanto conversávamos, fiz um comentário muito pequeno, insignificante, mas verdadeiro sobre como a paternidade é difícil. Yuli decidiu tirar isso do contexto para seu próprio benefício. Era como se ela tivesse decidido ignorar totalmente as partes em que eu disse que vale totalmente a pena passar por todo o esforço só para ver um sorriso no rosto do seu bebê, e como a paternidade é tão maravilhosa quanto estressante. Realmente não acho que tenha dito nada de errado, mas por algum motivo, ela interpretou isso de forma errada de propósito e decidiu ligar para os serviços de proteção infantil para nos denunciar anonimamente por colocar uma criança em perigo. De alguma forma, ela realmente acreditou que isso iria funcionar e que nosso bebê seria retirado de nossa custódia para que ela pudesse criá-lo do jeito que queria. Nós soubemos quando ela mesma confessou, depois da primeira visita dos serviços de proteção infantil, o que nos deixou perplexos, pois não esperávamos que fosse ela quem fizesse a denúncia. Só nos disseram que estavam agindo com base em uma denúncia anônima, o que aconteceu um dia após o jantar. Depois da visita, ela decidiu nos ligar e explicar tudo. Ela mesma nos disse que foi ela quem chamou os serviços de proteção infantil, porque ela achou que meu comentário da noite anterior merecia ser reportado. Também acreditou que nossa decisão de não deixar nosso bebê passar todos os fins de semana com ela era um sinal de má criação. Segundo ela, não sabíamos o que era melhor para nosso filho, e éramos egoístas demais para considerar que isso seria benéfico para ele no futuro. Claramente, eu nunca poderia ensinar o que ela poderia. Quando perguntei o que queria dizer com isso, ela me disse que a filha de um taxista e uma dona de casa dificilmente saberia como criar uma criança como ela fez. E aí estava finalmente, percebi o motivo de ela nunca ter gostado de mim todos esses anos. Ela pensava que meus pais, por causa de suas origens, não tinham feito um bom trabalho comigo, sem mencionar o fato de que ela estava sendo abertamente classista e até um pouco racista, porque ela sabe muito bem que sou filha de pais imigrantes. Meus pais são imigrantes de primeira geração. Não foi fácil para eles começarem suas vidas aqui, porque tiveram que deixar tudo para trás em seu país, mas fizeram isso por meu bem, sem mencionar que meu pai economizou dinheiro e abriu sua própria loja de conveniência, que ainda administra. Embora não haja nada de errado em ser taxista, foi um enorme insulto para mim e para meus pais, e fiquei furiosa com ela, porque estava não só brava por toda a questão dos serviços de proteção infantil, mas também por tudo que ela tinha dito. Ela não se desculpou, mas meu marido pediu desculpas várias vezes. No entanto, não importava. Eu não estava brava com ele, estava brava com ela. Não havia nada pelo que ele tivesse que se desculpar, ela era o problema. Depois disso, decidimos que não manteríamos mais contato com ela. Nunca mais tentamos explicar a situação aos serviços de proteção infantil, mas eles continuaram com a investigação, apenas para garantir que a denúncia era falsa. Também não os culpei, estavam apenas fazendo seu trabalho. Em 2 semanas, encerraram a investigação porque literalmente não havia nada para encontrar. Mesmo com a denúncia, Yuli havia sido bastante vaga, só disse que a criança estava em perigo, mas não especificou exatamente o que estava acontecendo. Então não havia muito o que investigar.
Depois da ligação, não falamos mais com ela, mas o fato de ela simplesmente ter saído impune realmente tem me incomodado. Ligar para o serviço sobre sua nora é algo muito baixo, e ela realmente ultrapassou o limite aqui. O caso é que fiz uma queixa aos serviços de proteção infantil, dizendo que a ligação dela foi puramente por vingança. Os assistentes sociais me ouviram, mas infelizmente não podem fazer nada a respeito. Em primeiro lugar, foi uma ligação anônima que receberam, e eles só acreditam que foi Yuli porque mostrei um vídeo e as vozes coincidiram. Em segundo lugar, eu não tinha nenhuma prova da confissão dela, porque não a gravei. Não sabia o que ela iria dizer e normalmente não gravo chamadas telefônicas. Então isso foi tudo. Era minha palavra contra a dela, e eles não queriam desperdiçar recursos investigando mais sobre isso. Queriam fechar o caso porque sabiam que eram diferenças pessoais insignificantes e acreditavam que poderíamos resolver isso sozinhos. Eles estavam certos, mas eu realmente quero seguir em frente com isso e garantir que ela seja punida. Eu até tenho um plano em mente que envolve fazer outra ligação, que com certeza será gravada, mas tenho medo de que isso seja levar as coisas longe demais e que seja vingativo da minha parte. Ao mesmo tempo, acho que ela merece isso. Então, eu seria má por querer colocar minha sogra em apuros depois que ela me denunciou aos serviços de proteção infantil? Atualização 1. Olá. Fiz o que vocês me disseram, conversei com meu marido sobre como me sentia. Disse a ele que realmente queria seguir em frente com isso contra a mãe dele, porque o que ela disse e fez simplesmente não estava certo. Eu não conseguia superar e não podia fingir que era algo perdoável, porque realmente não era. Não era suficiente que ela não fosse ver nosso filho no futuro próximo. Isso não era suficiente para mim. Literalmente, ela havia chamado os serviços de proteção infantil contra nós, só porque ela era uma controladora insensível e elitista. Simplesmente não parecia justo. Eu contei a ele o que estava pensando, levando em conta que ela teve a ousadia de nos ligar para confessar tudo sozinha, o que mostrava o quão segura ela estava de que nada lhe aconteceria. Até então eu tinha mantido essa parte em segredo para não feri-lo, mas agora eu só queria me vingar da mãe dele por tudo o que ela havia dito e feito. Depois de explicar tudo, ele ficou em silêncio por alguns minutos antes de falar novamente. Aqueles poucos minutos foram muito desconfortáveis, porque eu podia perceber que ele estava pensando muito sobre o que eu tinha dito. Mesmo assim, ele me disse que apoiaria qualquer coisa que eu decidisse fazer. Disse que no final das contas, tinha que ser minha decisão, já que ela havia chamado os serviços de proteção infantil por mim, não por ele, e ainda havia insultado minhas origens. Então parecia justo que eu decidisse o que fazer. Eu queria estar bem certa, então perguntei se ele realmente ficaria bem com isso, porque no final das contas, ainda era a mãe dele de quem estávamos falando. Não queria que isso se tornasse um problema. Mais tarde, ele me disse que realmente não se importava, porque o que ela fez foi muito insensível e cruel, e também causou muito estresse para ele. Ela nem sequer pensou no próprio filho quando fez aquela ligação. Então, se ela não sentiu a necessidade de pensar nele, por que ele deveria pensar nela? Independente de tudo que ela fez por ele até agora, isso estava errado. Se ela não podia respeitá-lo nem a parceira de vida que ele escolheu, então não tinha lugar na vida dele. Ele também me disse que outra razão pela qual ele não se importava com o que acontecesse agora era porque ela teve a ousadia de envolver nosso filho nisso tudo. Isso era algo que ele simplesmente não poderia perdoar. Ele também admitiu que não tinha ideia de que meus pais eram a verdadeira razão de ela não se sentir à vontade comigo. Ele havia notado quão fria ela era comigo, mas sempre pensou que isso se resolveria com o tempo. Mesmo quando não melhorou, ele nunca falou com ela sobre isso, nem fez um grande problema, porque eu também não fazia. De fato, como eu não parecia me importar, ele nunca mencionou, porque acreditava que não havia necessidade de investigar ou criar problemas, se não era um problema. No entanto, ele nunca imaginou que sua mãe faria algo assim. Nunca considerou a possibilidade de que ela pudesse usar nosso filho para cumprir suas ideias absurdas. Por isso, ele não se importava com o que acontecesse com ela. Ele me disse que eu poderia tomar qualquer atitude que quisesse, porque era meu direito. Fiquei bastante satisfeita com a reação dele. Em circunstâncias normais, tenho certeza de que a maioria dos maridos teria proibido rigorosamente qualquer coisa que pudesse potencialmente desonrar suas mães, não importando o que elas tivessem feito. Mas meu marido teve a coragem de defender o que era certo, apesar de como isso deve ter sido difícil para ele. Depois, também falei com meus pais. Já tinha explicado toda a situação para eles, então estavam cientes. Disse que tinha a intenção de fazer outra ligação, provocar Yuli um pouco, e se tivéssemos sorte, ela confessaria a verdade novamente. Eu poderia então gravá-la e enviar aos serviços de proteção infantil para provar que ela havia desperdiçado o tempo deles de propósito. Eles poderiam tomar as medidas que quisessem contra ela. Expliquei todo o meu plano aos meus pais. Eu realmente pensei que eles iriam apoiar,
porque quando lhes contei o que Yuli havia dito sobre eles, ficaram furiosos. No entanto, disseram que se eu acreditava que era o certo, poderia fazer, mas queriam que eu reconsiderasse. Disseram que, no final das contas, não deveria estar motivada pelas mesmas razões que Yuli. Os serviços de proteção infantil definitivamente tomariam medidas contra ela, mas eu também estaria desperdiçando o tempo e os recursos deles por diferenças pessoais insignificantes e pelo meu próprio desejo de vingança contra minha sogra. Isso não era muito diferente do que ela tentou fazer. Fiquei um pouco surpresa com a opinião deles. Tentei explicar que não era a mesma coisa, porque, pelo menos, eu estava fazendo isso por razões maiores. Então, eles me disseram que talvez fosse isso que Yuli também acreditava. Claro, apenas uma de nós está objetivamente certa, mas eles realmente queriam que eu reconsiderasse essa atitude. Não queriam que eu me esforçasse para criar problemas e envolver os serviços, quando eu poderia me vingar dela sem precisar fazer isso. Não discuti nem briguei com eles, não achei que fosse necessário. Mas sim, disse que precisava de um tempo para pensar sobre o que eles haviam dito, porque realmente era muita coisa. Também contei tudo ao meu marido, inclusive o que meus pais disseram. Ele me disse que não concordava com eles, então, por enquanto, tudo dependia de mim. Se eu queria seguir em frente com isso ou não, era minha decisão. Sim, sendo honesta, embora eu estivesse bastante convencida de que queria fazer isso alguns dias atrás, agora não estou tão certa. Considerando o que meus pais disseram, venho tendo sérias dúvidas sobre isso, e neste momento estou dividida. Realmente não sei o que vou fazer. Acho que vou tirar alguns dias para pensar a respeito. Qualquer conselho ou opinião sobre isso será muito bem-vindo, porque acho que preciso de alguns pontos de vista objetivos para me manter focada e ter uma perspectiva. Atualização 2. Olá! Depois de pensar sobre tudo, ler todos os comentários e conversar com meu marido, decidi que não vou seguir em frente com isso perante os serviços de proteção infantil. Acredito que eles estão melhor atendendo casos que realmente precisam da sua atenção. Isso é apenas uma questão pessoal e não quero me sentir culpada por desperdiçar o tempo e os recursos deles. Há crianças que realmente precisam deles e não acho que me sentiria confortável tirando essa atenção. Conversei com meus pais e com meu marido sobre o assunto e eles também acham que não levar isso aos serviços de proteção infantil é o correto. Além disso, o fato de Yuli não ter entrado em contato conosco desde aquela ligação telefônica é um bom sinal. Mostra que ela percebeu que não queremos ter nada a ver com ela. Claro, se ela tentar entrar em contato conosco novamente, será uma história diferente. Não vamos permitir que ela veja nosso filho novamente nem a nós. Se ela tentar vir até aqui e exigir ver nosso filho, vamos diretamente ao nosso advogado. Já conversamos com ele e perguntamos se há algum recurso legal que possamos tomar contra Yuli. Ele nos informou que poderíamos pedir uma ordem de restrição ou processá-la por assédio. No entanto, como não temos provas concretas de suas ações, pode ser difícil levar isso adiante. Por agora, vamos esperar que ela faça algum movimento, porque não queremos desperdiçar nosso tempo desnecessariamente. Não sei porquê, mas tenho a sensação de que ela vai aparecer de novo em alguns dias. Ela não é boa em deixar as pessoas em paz e sei que é uma controladora. Provavelmente não conseguirá resistir e virá tentar nos causar problemas. Mesmo que não venha para ver o neto, provavelmente vai tentar ver meu marido. Antes de meu filho nascer, ela vinha a cada 2 fins de semana para visitá-lo e conversar com ele. O fato de ela ter conseguido ficar longe por tanto tempo já é uma conquista em si. De qualquer forma, a conclusão é que estou esperando ela fazer algum movimento. Quando fizer, vou garantir que ela pague. Pode ser que eu não leve isso aos serviços de proteção infantil, por respeito ao que eles fazem e por minhas próprias razões éticas. Mas isso não significa que eu deva deixá-la ir completamente, nem perdoar nem esquecer. Atualização 3. Olá! Muitas pessoas perguntaram por que eu não segui com o meu plano original, que era ligar para Yuli para que ela confessasse e assim pudéssemos tomar medidas contra ela. Mesmo que eu não recorresse aos serviços de proteção infantil, ainda poderia apresentar um caso contra ela com aquela evidência. Mas, sendo honesta, analisei os prós e os contras e percebi que se ela não está fazendo um esforço para me incomodar mais, então eu também não quero me envolver com ela. Ela já tentou usar os serviços de proteção infantil, mas não funcionou. Estou bastante segura de que ela não seria tão tola a ponto de tentar novamente, pelo menos não no futuro próximo. Além disso, já estou com as mãos cheias com meu bebê e todas as outras coisas. Minha licença maternidade acabou, então voltei ao trabalho. Embora trabalhe de casa, ainda assim é trabalho. Estou muito ocupada durante o dia com meu filho e o meu emprego. Mesmo com a ajuda da minha mãe, não é fácil dar conta de tudo. Naturalmente, é bem claro porque eu não quero fazer um esforço extra só por vingança. Decidi que se ela fizer algo novamente, definitivamente tomarei medidas. Mas além disso, não poder ver a sua família já deveria ser o maior castigo para ela.
Agora que isso está resolvido, deixa eu te contar o que aconteceu recentemente. Ontem era fim de semana e meu marido e eu decidimos passar tempo com nosso filho à tarde. Alguém tocou a campainha e quando olhamos pela janela, era, claro, Yuli. Eu já estava esperando por isso, então não me surpreendeu tanto, mas meu marido estava furioso por ela ter decidido aparecer depois de tudo que ela havia feito. Ele estava prestes a abrir a porta e começar a gritar com ela, mas eu disse que não valia a pena. Além disso, nosso filho estava na sala e não era o melhor para ele. Eu disse ao meu marido para deixá-la entrar e decidimos ignorá-la até que ela percebesse e fosse embora. Porém, ela continuou tocando a campainha a cada 2 minutos com muita paciência por quase 15 minutos. Depois de um tempo começou a me irritar, então pedi ao meu marido que levasse nosso filho para o quarto, para que eu pudesse lidar com essa situação. Quando ele saiu da sala, abri a porta e disse a ela que queria que fosse embora, pois estávamos tendo uma tarde tranquila em família. Não temos muitas dessas com os nossos horários de trabalho. Também disse que depois de tudo que ela fez, não tinha direito nem de aparecer por lá e queria que fosse embora. Ela simplesmente riu de mim, dizendo que alguém como eu não tinha direito de dizer a ela o que fazer. Também disse que não conseguiria me tirar seu neto e seu filho da vida dela, não importava o quanto eu me esforçasse. Em seguida, tentou me empurrar para entrar na sala, mas eu era mais forte. Foi uma luta porque ela continuava me empurrando, mas eu sou mais alta e forte que ela, então consegui mantê-la do lado de fora. Peguei meu celular e liguei para a polícia. Ela me viu fazendo a ligação e continuou gritando, me xingando e dizendo que iria garantir que me tirassem seu filho e neto. Acho que ela pensava que eu estava com medo, mas na verdade estava só me dando mais munição contra ela. Se ela queria dificultar as coisas, eu também dificultaria. Enquanto esperava pela polícia, comecei a gravar. Não era fácil, porque ela ainda estava me empurrando, mas fiz o possível. Meu marido me perguntou várias vezes se eu queria que ele saísse, mas eu disse que não, porque queria que alguém ficasse com nosso filho. Já podia ouvir ele chorando devido ao barulho e ao escândalo que Yuli estava fazendo. Não queria deixá-lo sozinho nessas circunstâncias. Finalmente a polícia chegou e a afastou de mim. Mesmo enquanto os oficiais a estavam controlando, ela continuava gritando, xingando e me ameaçando. Levou um tempo para ela perceber o que estava acontecendo, mas finalmente ela se acalmou diante deles. Explicamos a situação aos oficiais e, felizmente, temos câmeras de segurança do lado de fora. As câmeras captaram todo o incidente, incluindo o áudio. Além disso, os policiais presenciaram diretamente as ameaças dela. Decidimos seguir em frente com o pedido de uma ordem de restrição. Yuli poderia ter saído com dignidade, mas ao invés disso, saiu gritando e batendo os pés, depois de ser levada. Uma vez que colocamos nosso filho na cama, ligamos para o nosso advogado para acelerar a papelada. Quero que isso seja resolvido o mais rápido possível, porque em algumas semanas terei que voltar a trabalhar pessoalmente. Não quero deixar pendências. Meu marido e eu também decidimos aumentar a segurança em casa. Quando ambos voltarmos ao trabalho, a casa ficará vazia, pois planejamos levar nosso filho para a casa dos meus pais, onde minha mãe poderá cuidá-lo. Dada a conduta descontrolada de Yuli, não queremos correr riscos. Hoje vimos um lado novo, violento e verbalmente agressivo dela que nunca esperávamos. Realmente não sabemos mais do que ela é capaz. Também conversei com meus pais e expliquei a situação. Disse que queria adicionar medidas de segurança na casa deles também, já que Yuli sabe onde eles moram e não sabemos o que ela faria caso decida visitar o neto enquanto eu estiver no trabalho. Eles concordaram completamente e até se ofereceram para cobrir os custos, mas eu insisti em me responsabilizar. Me senti culpada por tudo que Yuli disse sobre eles e pela possibilidade de que eles pudessem se ver envolvidos nessa confusão. Queria fazer isso por eles e eles entenderam. Depois de conversar com todos, finalmente meu marido e eu fomos dormir. Ele estava profundamente afetado pelo comportamento da mãe e eu pensei que ele poderia chorar. Estava pronta para confortá-lo e ajudá-lo a desabafar, mas ele me disse que não se importava o suficiente para chorar. Ele me disse que só tinha um gosto amargo na boca por tudo que ela havia feito. Ele disse que estava perdendo todo o respeito que havia ganhado ao longo dos anos. E agora, pensando bem, percebo que é realmente triste. Atualização 4. Olá! Já se passaram 5 semanas desde a minha última atualização. Conseguimos obter uma ordem de restrição contra Yuli por 2 anos. Se ela realmente estiver descontrolada, pode tentar entrar em contato conosco novamente, mas pelo menos agora temos respaldo legal para chamar a polícia e, potencialmente, fazer com que aprendam caso ela viole a ordem. Eu voltei ao trabalho e sinto muita falta do meu filho durante o dia. Tenho ligado para minha mãe pelo FaceTime pelo menos 5 vezes ao dia, só para vê-lo. É uma experiência nova, e acredito que ele também sente minha falta, mas assim é como funciona.
Até agora, Yuli não tentou entrar em contato conosco pessoalmente, mas ela enviou vários e-mails cheios de ódio para meu marido enquanto estávamos no processo de obter a ordem de restrição. Nesses e-mails, ela disse que iria deserdá-lo. Escreveu que nunca queria mais ver o rosto dele e que nunca o perdoaria por tudo o que estava acontecendo. Ela até escreveu que esperava que nossa família não durasse. Ele me disse que não resta mais nenhum pingo de respeito por ela. Assim que a ordem de restrição foi finalizada, ela parou completamente de nos contatar. Desde então não tivemos mais nenhuma comunicação, e estou genuinamente feliz que ela tenha se mantido afastada. Pela primeira vez em muito tempo temos paz e tranquilidade, e realmente estamos aproveitando esse tempo como família. Atualização final. Olá! Por sorte, meu filho e eu estamos bem, já que não nos tornamos o novo alvo da minha sogra, mas a história é diferente para o meu marido, que tem tido que enfrentá-la sozinho. Meu marido trabalha em uma empresa de controle de pragas. Embora ele esteja no setor administrativo e não faça trabalho de campo, o que será mais relevante mais adiante, especialmente pelo aspecto engraçado. Sua mãe foi até lá porque, por um tecnicismo, ela pode vê-lo no trabalho. Ela não pode se aproximar de nossa casa ou do nosso filho, mas o trabalho do meu marido parece ser uma zona liberada para ela. O advogado dela deve ter encontrado essa brecha ao revisar os documentos da ordem de restrição. De qualquer forma, ela foi até lá implorar para ele e ordenar que parasse com toda essa loucura e que lhe permitisse ver o neto novamente. Segundo ela, essa mulher, referindo-se a mim, estava destruindo todo o futuro de seu neto. Meu marido lhe disse que não era apenas eu quem estava tomando as decisões, ele também estava de acordo e havia ajudado a obter a ordem de restrição. E quanto ao futuro do filho dela, ele lhe lembrou que nós somos os pais e responsáveis pelo futuro dele, não ela. Além disso, ele acrescentou que não era como se ela não tivesse experiência em arruinar futuros, já que ela estava destruindo a possibilidade de ver seu filho e seu neto com tudo o que tinha feito. Minha sogra disse que ele estava falando como eu e que deveria parar de me ouvir porque, segundo ela, eu estava ganhando. Depois ela perguntou se ele queria que meus pais ensinassem o filho dele a dirigir um táxi, se esse era o futuro que ele queria para nosso filho. Ela me atacou diretamente com essa pergunta. Meu marido respondeu de forma muito inteligente, pelo menos para o meu gosto, dizendo que a única rata ali era ela, e que, além disso, ela era uma rata, bem grande. Ele acrescentou que estava colocando-se em risco ao aparecer naquele lugar, porque a empresa dele se dedicava a exterminar ratos. Claro, ela ficou muito irritada e lhe disse que não o havia criado para falar assim com a própria mãe. Mas ele contra-atacou, dizendo que talvez isso fosse um sinal de que ela não o havia educado bem, e que por isso mesmo não deveria tentar criar seu neto. Eles discutiram um pouco mais, mas como ela insistia que não sairia até chegarem a um acordo para retirar a ordem de restrição, meu marido decidiu tomar uma atitude. Ligou para alguns amigos que trabalham na empresa oferecendo o serviço de fumos em domicílio. Os amigos entraram no escritório dela com todo o equipamento necessário para fazer a desinfecção, tornando a cena bem realista. Quando chegaram, meu marido disse: "Tem uma rata gigante que não quer ir embora." Quando seus amigos começaram a se preparar para fazer a desinfecção, ela finalmente se retirou, mas não sem antes gritar: "Isso não é engraçado de forma alguma." Isso aconteceu há uns 6 meses, não muito tempo depois da minha última publicação. Esperei esse tempo todo porque era só uma anedota e eu esperava que ela fizesse algo mais para trazer mais informações. Mas desde então não tivemos notícias dela e sinceramente não precisamos delas. Às vezes brincamos dizendo que ela deve ter caído em alguma armadilha enquanto procurava por queijo. Se isso não foi o que aconteceu com ela, espero que pelo menos tenha se dado conta de que seu próprio filho não a quer por perto e que nos deixe em paz, definitivamente. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora vamos juntos para a próxima história. História 2. Minha esposa acreditou nas mentiras daquele amigo tóxico sobre mim, e quando a verdade veio à tona, ela tentou se reconciliar, mas era tarde demais. Olá! Eu tenho 35 anos e moro em Denver, e acabei de finalizar meu divórcio com minha esposa Emma. Estivemos juntos por 6 anos e casados por 2. Olhando para trás, sinto que deveria ter visto esse desastre se aproximando. Honestamente, os sinais de alerta estavam lá desde o começo, mas eu continuei ignorando-os porque, bem, eu a amava ou pelo menos achava que amava. As rachaduras no nosso relacionamento tinham um nome: Stacy, a melhor amiga de Emma. Já conheceu alguém e imediatamente soube que a pessoa era um problema? Essa era a Stacy. Ela era barulhenta, egoísta e sempre precisava ser o centro das atenções. Desde a primeira vez que a encontrei, senti que ela estava me avaliando, como se estivesse procurando algo para usar contra mim.
Mas Emma estava cega para isso. Ela via Stacy como uma amiga leal desde os tempos de faculdade, alguém que esteve lá em todos os momentos difíceis. Eu pensei, tudo bem, vou tolerá-la porque ela é importante para Emma. Mas, cara, Stacy sabia como mexer com os meus nervos. As coisas realmente começaram a piorar durante o planejamento do nosso casamento. Eu pedi Emma em casamento depois de 3 anos de namoro. Já morávamos juntos e parecia o próximo passo natural. Ela ficou extasiada, e honestamente, eu também no começo. Então Stacy começou a meter o nariz onde não era chamado. Começou pequeno, ela não gostou da nossa paleta de cores e disse que era muito básica. Eu deixei passar, porque quem se importa com as cores que escolhemos? Depois ela fez um estardalhaço sobre o buffet, dizendo que precisávamos de opções veganas porque metade dos convidados provavelmente preferiria isso. Havia no máximo 2 veganos entre os convidados. E então, ela acabou exigindo que andasse pelo corredor em um momento especial, à frente das damas de honra. Você leu certo. Stacy queria sua própria entrada. A justificativa dela? Eu estive com ela em todos os momentos difíceis, em todos os términos, em todos os momentos difíceis da vida dela. Esse dia é para celebrar as pessoas que estiveram ao seu lado, não apenas o casamento. Eu achei que fosse uma piada no começo. Tipo, quem, sério, pede uma coisa dessas? Mas Emma apenas assentiu, e eu vi ela cedendo em tempo real. Tentei intervir. Eu disse a Emma, olha, esse é o nosso casamento, não um palco para Stacy se exibir. Sua irmã já é sua dama de honra, isso é o suficiente. Emma se defendeu, dizendo que eu estava fazendo uma tempestade em copo d'água. Stacy, por sua vez, agiu como se eu tivesse pessoalmente insultado toda a sua existência. Uau, ela disse. Eu não sabia que seu noivo era tão controlador. Isso doeu, mas em vez de me defender, Emma cedeu. É só uma coisinha, ela me disse depois. Se isso a faz feliz, qual o mal? Então Stacy teve sua grande entrada. Ela desfilou pelo corredor como se fosse o casamento dela. Eu podia sentir o olhar de reprovação dos meus pais na primeira fila, mas eu só apertei os dentes e sorri para as fotos. Pensei que, depois que estivéssemos casados, esse tipo de bobagem ia parar. Stacy não teria mais tanto poder sobre nossas vidas. Grande erro. Enorme. Depois do casamento, Stacy não desapareceu nos bastidores como eu esperava. Se fosse possível, ela se envolveu ainda mais em nossas vidas. Emma e eu estávamos conversando sobre os planos para o fim de semana e o nome de Stacy aparecia, como se fosse algo automático. Ah, eu já falei com Stacy, ela vai se juntar a nós, Emma dizia. Ou então, a Stacy acha que devemos conhecer esse restaurante. Era como se não pudéssemos tomar uma decisão sem a opinião dela. Eu tentei falar com Emma sobre isso, de forma gentil no começo. Eu disse, eu entendo que você tem uma amiga muito próxima, mas sinto que Stacy está envolvida demais na nossa vida. Podemos estabelecer alguns limites? Emma se defendeu de novo. Ela é minha melhor amiga, ela disse. Eu não posso simplesmente afastá-la. Você não entende o quanto ela fez por mim. Talvez eu não entendesse. Não estive presente nas épocas de faculdade, nem nas separações ou qualquer outra coisa. Mas o que eu entendia era que Stacy não me respeitava, nem o nosso casamento. Emma estava tão envolvida na amizade dela que não percebeu isso. Eu queria acreditar que Stacy não estava tentando me sabotar intencionalmente, talvez ela fosse apenas uma daquelas pessoas que não sabia como dar um passo para trás. Mas, no fundo, acho que eu sabia melhor. Stacy não gostava de mim, simples assim. E quanto mais ela se metia em nossas vidas, mais óbvio isso se tornava. Eu não sei por que não tomei uma atitude mais cedo, talvez eu achasse que não valia a pena a briga ou talvez eu não quisesse arriscar afastá-la de mim, mas esse foi meu erro. Ao ficar quieto, eu deixei Stacy achar que tinha o direito de interferir no nosso casamento, e quando eu percebi o quão profundas eram suas garras, já era tarde demais. Cerca de 1 ano após o nosso casamento, Emma e eu finalmente tínhamos nos ajustado a uma rotina, trabalho, noites de encontros, maratonas de séries nos finais de semana. As coisas não estavam perfeitas, mas estavam boas, até pacíficas, até que Stacy apareceu em nossa porta, chorando como se o mundo inteiro tivesse desabado. Era uma noite de sexta-feira. Emma e eu estávamos planejando fazer tacos e talvez assistir a um filme.
Eu estava no meio de cortar cebolas quando a campainha tocou. Emma foi atender e, em segundos, eu ouvi o choro de Stacy. Eu coloquei a cabeça para fora da cozinha e lá estava ela, se agarrando a Emma como se fosse uma sobrevivente de um naufrágio. Ela tinha uma bolsa de viagem jogada sobre o ombro e a maquiagem escorrendo pelo rosto. Ele me deixou, Stacy chorava. Eu não consigo fazer isso sozinha. Emma a deixou entrar, me lançando um olhar que dizia: a gente conversa depois. Eu fiquei ali, com a faca na mão, sentindo como se tivesse acabado de entrar no meio de um pesadelo. Stacy se jogou no nosso sofá, falando sem parar sobre como seu namorado de 2 anos a havia largado do nada. Emma se sentou ao lado dela, segurando sua mão e assentindo com empatia. Eu fiquei na cozinha, tentando focar nos tacos, mas enquanto Stacy contava sua versão dramática, não pude deixar de ouvir. Aparentemente, o namorado dela, Jake, a havia surpreendido completamente, terminando com ela por mensagem, dizendo que não achava que eram compatíveis. Stacy, claro, insistia que havia sido a namorada perfeita e que Jake era apenas um idiota emocionalmente indisponível. Você tem onde ficar hoje à noite? Emma perguntou gentilmente. Stacy fungou, com os olhos se voltando para mim na cozinha antes de responder: não. Eu não posso voltar para a casa dos meus pais. Eles vão só dizer que eu te avisei e todos os meus outros amigos estão ocupados. Eu não sei para onde mais ir. Eu já via para onde isso estava indo, e não fiquei feliz com isso. Claro o suficiente, Emma se virou para mim. Tudo bem se Stacy ficar aqui por alguns dias? Só até ela se recompor. O que eu deveria dizer? Não, sua melhor amiga não pode ficar aqui, mesmo ela estando claramente uma bagunça? Então eu assenti, forçando um sorriso. Sim, claro. No começo, tentei ser paciente. Stacy estava de coração partido, eu entendo como é um término. No início, fiquei fora do caminho, deixando Emma cuidar dela, mas no final da semana, ficou claro que alguns dias estava se transformando em... quem sabe quanto tempo? Stacy não estava apenas ficando conosco, ela estava dominando o quarto de hóspedes, que Emma e eu tínhamos mantido cuidadosamente arrumado e organizado. Virou uma zona de desastre, com roupas espalhadas por todo lado, no chão, na cama, jogadas na cadeira, xícaras de café vazias e embalagens de comida acumuladas na mesa de cabeceira. Era como o quarto de uma adolescente após um término de namoro, exceto que Stacy tinha 34 anos. Ela praticamente morava na sala de estar, assistindo programas de reality shows em volume máximo e ocupando o sofá 2 vezes. Eu voltava do trabalho e a encontrava esticada no sofá de pijama, comendo salgadinhos de um pacote gigante enquanto assistia a um programa de namoro. Ela nem sequer olhava para cima quando eu entrava, apenas dizia oi, entre uma mordida e outra. A cozinha também não estava segura. Stacy não era muito boa na cozinha, mas isso não a impediu de usar nossas panelas como se estivesse fazendo uma audição para um programa de culinária. O problema era que ela nunca limpava depois de si mesma. Eu acordava de manhã e encontrava a pia transbordando de pratos sujos e refeições parcialmente comidas espalhadas pelo balcão. Tentei falar com Emma sobre isso. Eu sei que Stacy está passando por muita coisa, eu disse uma noite, mas ela está tratando nossa casa como um hotel. Isso não é justo para nós. Emma parecia dividida. Eu sei que é frustrante, mas ela não tem para onde ir. Ela só precisa de um pouco mais de tempo. Mais tempo, eu repeti. Já se passaram 2 semanas. Quanto tempo mais deveríamos aguentar isso? Emma hesitou. Eu vou falar com ela, disse, mas quando fez, não adiantou. Stacy virou o jogo, agindo como se fosse a vítima. Desculpem se minha presença está sendo um fardo, disse dramaticamente, com lágrimas se acumulando nos olhos. Eu vou embora, se for isso que vocês querem. Emma, claro, se apressou a tranquilizá-la. Não, não é isso, nós só queremos ter certeza de que você está bem. Isso foi irritante. Stacy sabia exatamente como manipular Emma, e Emma caía nessa toda vez. A gota d'água veio cerca de 1 mês depois. Em uma manhã de sábado, eu fui ao quintal pegar algumas ferramentas para um projeto DIY que eu estava fazendo. Para minha surpresa, encontrei minha furadeira elétrica, serra e várias outras ferramentas espalhadas pelo pátio. Stacy estava sentada na grama, com uma pilha de pedaços de madeira aleatórios, pintando-os com cores neon brilhantes.
O que é isso? Perguntei, apontando para a bagunça. Ela olhou para cima, sem se incomodar. Ah, é para minha terapia. Meu terapeuta sugeriu fazer algo criativo para processar minhas emoções. Eu pisquei para ela. Você usou minhas ferramentas sem me pedir. Ela deu de ombros. Eu não achei que você se importaria. Eu estava farto. Voltei para dentro e encontrei Emma na cozinha. Ela tem que ir, eu disse firmemente. Não estou pedindo mais. Emma olhou para mim, surpresa com um tom. O que aconteceu? Ela está tratando essa casa como se fosse o playground dela. Eu já fui paciente, mas isso não está funcionando. Ela precisa sair. Emma suspirou, esfregando as têmporas. Ok, eu vou falar com ela. Dessa vez, eu não deixei nas mãos de Emma. Sentei com as duas e coloquei as cartas na mesa. Stacy, fizemos o possível para te apoiar nisso, mas já faz um mês. E isso não é sustentável para nós. Você precisa começar a procurar outro lugar para ficar. Stacy não reagiu bem. Ela me acusou de ser insensível, de não entender o que ela estava passando. Vocês estão me expulsando quando eu estou no meu pior, disse, me encarando com raiva. Uau, que grande amiga você é. Eu não deixei ela me manipular. Não estou te expulsando hoje, mas você precisa encontrar um lugar para ficar. Já te demos bastante tempo. Emma parecia dividida, mas, pela primeira vez, ela não ficou do lado de Stacy. Dentro de uma semana, Stacy se foi. Ela saiu irritada, resmungando algo sobre como eu sempre fui controlador e como Emma merecia algo melhor. Enquanto ela ia embora, senti um peso sair dos meus ombros. Pela primeira vez em semanas, nossa casa parecia nossa de novo. Mas mesmo assim, eu sabia que não era a última vez que ouviríamos falar de Stacy. O verdadeiro dano de Stacy começou em uma tarde de sábado qualquer. Emma tinha saído para o brunch de sempre com Stacy. Eu não estava exatamente empolgado com isso, mas já tinha parado de comentar sobre os encontros delas meses antes. Qual era o ponto? Stacy ia ser parte da vida de Emma, independentemente do que eu dissesse. Eu fiquei em casa, pensando em usar o tempo para colocar as coisas em dia. Nada excitante, só fazer compras, lavar roupa e um pouco de trabalho no jardim. Quando voltei, estava na cozinha, descarregando as compras. Cumprimentei Emma como sempre fazia, mas algo estava estranho. Ela mal disse uma palavra, só murmurou um oi e foi direto para o quarto. Eu fiquei ali por um segundo, com uma sacola de maçãs na mão, tentando entender se tinha feito algo para irritar. Talvez ela estivesse só cansada. Eu ignorei e continuei guardando as coisas. Durante o resto do dia, Emma ficou distante, realmente distante. Ela evitava olhar nos meus olhos, respondia minhas perguntas com respostas curtas e passava a maior parte do tempo grudada no celular. Perguntei algumas vezes se algo estava errado, mas ela só me dispensou com um estou bem. Mas claramente ela não estava bem. Eu pensei que talvez Stacy tivesse despejado algum drama de sempre sobre Emma e ela só precisasse de um tempo para processar. Mas naquela noite, as coisas ficaram estranhas. Depois do jantar, Emma mal tocou no prato e foi para a cama mais cedo. Quando me juntei a ela mais tarde, ela estava encolhida no canto da cama, fingindo estar dormindo. Eu deitei lá, olhando para o teto. Me perguntando o que diabos estava acontecendo, na manhã seguinte decidi enfrentar a situação. Emma, sério, o que está acontecendo? Você tem agido de forma estranha desde que voltou do brunch. Ela hesitou por um momento, não me olhando, então disse, eu preciso te perguntar uma coisa, e preciso que você seja honesto. Ok, eu disse, sentindo um nó se formar no meu estômago. O que é? Ela finalmente se virou para me encarar, sua expressão uma mistura de raiva e dor. Você estava com outra pessoa ontem? Eu pisquei, completamente desconcertado. O quê? Não, do que você está falando? A voz dela ficou mais cortante. A Stacy disse que te viu em um estacionamento. Ela disse que você estava no seu carro, se beijando com uma mulher. Por um segundo, eu nem sabia como responder. Era tão absurdo que eu quase ri, mas quando vi o quão séria Emma estava, a incredulidade se transformou em frustração. Emma, isso é ridículo. Eu não estava com ninguém, eu estava fazendo compras. Ela descreveu seu carro, Emma retrucou.
Ela disse que você estava usando sua jaqueta marrom. Ela até sabia o estacionamento, naquela pequena galeria perto da Main Street. Eu me senti como se estivesse em um pesadelo. Sim, porque eu estava naquela galeria, é lá que fica o mercado. Eu não estava me beijando com ninguém. Eu estava comprando leite e pão. Emma cruzou os braços, me fulminando com o olhar. Então, por que a Stacy disse que te viu? Aquela pergunta me irritou mais do que tudo. Agora, você tem certeza de que ela está enganada, ou poderia ter sido um engano? Não, por que ela mentiria? O pensamento de Stacy mentir parecia algo impossível para Emma. Eu não sei, Emma, eu disse, minha voz se elevando. Por que você não pergunta para ela? Eu não fiz nada de errado. Mas ela não estava ouvindo. Eu não sei no que acreditar, ela murmurou, balançando a cabeça. A Stacy não mentiria sobre algo assim. Aquilo me atingiu como um soco no peito. Ela não sabia no que acreditar? Depois de tudo que passamos, ela não conseguia confiar em mim, mas sim na palavra da Stacy? Eu me levantei, andando de um lado para o outro na sala. Você me conhece há 6 anos. Você realmente acha que eu te traí num estacionamento? De todos os lugares, isso até parece comigo? Emma não respondeu. Ela apenas ficou ali, olhando para as mãos. Eu preciso de um tempo para pensar, ela finalmente disse, a voz mal acima de um sussurro. Os próximos dias foram um inferno. Emma mal falava comigo. Ela se mudou para o quarto de hóspedes, dizendo que precisava de espaço. Cada vez que eu tentava trazer a conversa à tona, ela me impedia. Eu não estou pronta para falar, ela dizia, ou eu preciso de mais tempo. Enquanto isso, eu caminhava como em uma névoa de raiva e descrença. Não conseguia parar de pensar na Stacy. Isso era exatamente o tipo de caos no qual ela prosperava, mas o que eu não conseguia entender era o porquê. Por que ir a tais extremos? Por que mentir sobre algo tão sério? Ela realmente me odiava tanto assim? Ao mesmo tempo, eu não podia ignorar o problema maior, a reação de Emma. O fato de que ela nem sequer me deu o benefício da dúvida disse mais sobre o nosso casamento do que as mentiras de Stacy jamais poderiam dizer. Se ela confiava mais na palavra da Stacy do que na minha, o que isso significava para nós? Uma semana depois, Emma fez as malas e foi embora. Ela nem me disse para onde estava indo, apenas disse que precisava de um tempo para pensar nas coisas. Eu não briguei com ela. Nesse ponto, eu estava muito exausto para argumentar. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem dela, acho que é melhor se separarmos por enquanto. Vou pedir ao meu advogado para enviar os papéis. Foi isso. Sem discussão, sem tentativa de resolver as coisas, apenas uma mensagem e um advogado. Era como se todo o nosso casamento tivesse sido varrido para o lado por causa de uma história ridícula. Eu nem sabia como processar isso. Uma parte de mim queria lutar para provar minha inocência, para fazer Emma ver a razão. Mas uma parte de mim estava simplesmente cansada. Se ela estava disposta a jogar tudo fora tão facilmente, talvez eu não quisesse mais salvar esse casamento afinal. Nas semanas que se seguiram, as coisas pioraram. As palavras se espalharam sobre nossa separação e Stacy fez questão de garantir que todos soubessem sua versão dos acontecimentos. Amigos em comum começaram a agir de maneira estranha perto de mim, evitando olhar nos meus olhos ou fazendo comentários vagos sobre trabalhar em si mesmo. Até minha própria família começou a fazer perguntas desconfortáveis, como há alguma verdade no que estão dizendo. Eu me sentia como se estivesse vivendo em um pesadelo, e a cada passo, havia outro lembrete de como as pessoas podiam virar as costas para você rapidamente. E, por tudo isso, Emma permaneceu em silêncio. Sem chamadas, sem mensagens, sem tentativas de entrar em contato. Apenas silêncio absoluto. No começo, eu estava com raiva, mais raiva do que eu jamais tinha sentido na minha vida, mas à medida que os dias se transformaram em semanas, essa raiva começou a desaparecer e foi substituída por algo mais frio, mais duro. Se Emma não confiava em mim o suficiente para sequer ter uma conversa, então talvez eu não precisasse dela na minha vida. Eu não iria implorar por alguém que não acreditava em mim. Deixei ela ter seu tempo para pensar, deixei ela ficar sob o controle da Stacy. Eu tinha acabado de lutar por um casamento onde eu sempre fui o segundo lugar para a chamada melhor amiga dela. Se era assim que tudo ia terminar, então que fosse.
2 meses depois que Emma se foi, numa noite de quinta-feira, algo aconteceu que eu não vi vindo. Eu estava cuidando da minha vida, rolando o celular enquanto jantava, quando recebi uma mensagem de um número que eu não reconhecia. A mensagem dizia: "Oi, aqui é a Marissa. Eu sei que a Stacy mentiu sobre você. Podemos conversar?" Eu fiquei olhando para a tela por um momento, tentando entender quem diabos era Marissa. O nome soava vagamente familiar, algo sobre uma festa para a qual Stacy e Emma me arrastaram há uns 2 anos, mas por que ela estava me mandando uma mensagem agora? Meu primeiro instinto foi ignorar a mensagem, mas algo na forma como ela escreveu "Eu sei que a Stacy mentiu sobre você" me deixou curioso. Então, eu respondi: "O que você quer dizer? Que mentira?" A resposta dela veio quase imediatamente, sobre a traição. A Stacy admitiu que inventou tudo. "Eu acho que você precisa ver as provas." No dia seguinte, encontrei a Marissa em uma pequena cafeteria no centro da cidade. Ela já estava lá quando cheguei, sentada a uma mesa perto da janela, mexendo no celular. Sentei-me à sua frente, sentindo uma mistura de curiosidade e apreensão. "Obrigada por me encontrar", ela disse nervosa. "Eu não sabia se você ia querer falar." "Sim, bem, aqui estou", eu disse. "Do que se trata Stacy mentindo?" Ela puxou o celular e abriu uma conversa de mensagens. "Eu sou amiga da Stacy há muito tempo, mas depois disso eu não posso mais ficar em silêncio. Você precisa saber o que realmente aconteceu." Ela me entregou o celular e comecei a ler. As mensagens entre ela e Stacy eram de cair o queixo. "Stacy, a Emma finalmente o deixou, ela realmente acreditou em mim." "Marissa, o que você está falando, Stacy?" "Stacy, eu disse a ela que vi ele se beijando com uma estranha no carro dele. Você deveria ter visto a cara dela, foi impagável." "Marissa, espera, você está falando sério? Por que você faria isso, Stacy?" "Stacy, porque ele é um idiota controlando, e ela é muito burra para perceber." "Marissa, eu tinha que ajudar ela." Eu continuei rolando, minhas mãos tremendo de raiva. "Stacy, não é como se o casamento deles fosse durar mesmo. A Emma é tão ingênua que acredita em qualquer coisa que eu diga." "Marissa, isso é uma loucura, Stacy." "Stacy, tanto faz. Ela está melhor sem ele. E agora, eu não preciso mais ouvir sobre o casamento perfeito dela." Eu não consegui continuar lendo. Entreguei o celular de volta para Marissa, minha mandíbula estava tão apertada que doía. "Ela realmente disse tudo isso?" eu perguntei, minha voz mal acima de um sussurro. Marissa assentiu, parecendo genuinamente chateada. "Sim, ela se gabou disso como se fosse uma conquista." Eu não acreditava no começo. Mas quando ela começou a zombar de Emma por ser ingênua demais, eu percebi o quão distorcido isso era. Fiquei ali, tentando processar o que acabará de ver. Stacy não tinha apenas mentido, ela havia sabotado ativamente o meu casamento e feito piada com Emma no processo. Ela manipulou sua melhor amiga, sem outro motivo além de um direito que ela achava que tinha. Apesar disso, eu perguntei: "Por que você está me contando isso agora?" Finalmente, eu perguntei: "Por que não antes?" Marissa olhou para baixo, para o café. "Eu não sei. Acho que estava com medo. Stacy pode ser intensa, mas eu não podia ficar quieta mais. Não é justo com você, e não é justo com Emma." Eu tirei capturas das mensagens e agradeci a Marissa por ter se manifestado. Na viagem de volta para casa, eu não conseguia parar de reviver a conversa na minha cabeça. Eu não estava apenas bravo, eu estava furioso. Furioso com Stacy por ser tão manipuladora e arrogante. Furioso com Emma por cair nisso tão facilmente, e furioso comigo mesmo por ter deixado Stacy sair impune com suas mentiras por tanto tempo. Mas, mais do que isso, eu me senti validado. Durante meses, eu andei por aí com uma nuvem sobre minha cabeça, me perguntando se eu poderia ter feito algo diferente. Agora, eu tinha provas de que nada disso era minha culpa. Stacy havia me armado desde o começo, e Emma havia caído direitinho na armadilha dela. Quando cheguei em casa, minha raiva já tinha diminuído um pouco, transformando-se em algo mais frio, mais calculado. Eu não ia explodir nem sair jogando acusações. Não. Eu ia lidar com isso da maneira certa. Primeiro, eu encaminhei as capturas de tela para o meu advogado, com uma nota rápida: "Isso é o que realmente aconteceu."
Me avise como podemos usar isso. Então, sentei-me e fiquei olhando para o meu celular, debatendo se deveria mandar uma mensagem para Emma. Uma parte de mim não queria, afinal, qual era o ponto? Ela já havia mostrado onde estavam suas lealdades. Mas, por outro lado, eu sentia que ela merecia saber a verdade, mesmo que isso não mudasse nada. Depois de alguns minutos, digitei uma mensagem: precisamos conversar. É importante. A resposta dela veio mais rápido do que eu esperava. O que você quer? Eu mantive a resposta curta: eu tenho provas de que a Stacy mentiu. Podemos nos encontrar? Você precisa ver isso. Houve uma longa pausa antes dela responder: tá bom, amanhã à tarde. Eu sugeri um parque perto do seu novo apartamento. Ela concordou e foi isso. Eu não queria reconquistá-la, não estava mais interessado nisso, mas eu precisava que ela soubesse a verdade, nem que fosse só para limpar o meu nome. Parte de mim queria simplesmente jogar as capturas de tela na cara de Emma e deixar que ela lidasse com isso, mas eu sabia que precisava manter a calma. A última coisa que eu queria era que ela pensasse que eu estava sendo dramático ou emocional sobre isso. Quando Emma finalmente chegou, ela parecia hesitante, quase nervosa. Ela estava usando sua roupa casual de sempre, um moletom e jeans, mas não tinha mais aquela postura confiante que ela costumava ter. Ela me viu e fez um pequeno aceno antes de caminhar até onde eu estava. O que é isso? Ela perguntou, com os braços cruzados, se defendendo. Eu não perdi tempo. Tirei meu celular, abri as capturas de tela que Marissa havia me enviado e entreguei para ela. Leia isso, eu disse, de forma direta. Emma me olhou, confusa, mas pegou o celular e começou a rolar as mensagens. No começo, sua expressão estava neutra, mas conforme ela foi lendo, seu rosto foi mudando. Seus olhos se arregalaram, sua boca ficou aberta, e quando ela chegou na última mensagem, ela parecia pálida. Ela me devolveu o celular, com as mãos tremendo. Ela mentiu, sussurrou ela, quase para si mesma. Sim, eu disse, tentando manter a voz estável. Ela mentiu sobre tudo. Ela inventou a história sobre eu estar traindo, só para nos separar. E aparentemente, ela achou isso hilário. Emma se sentou no banco ao meu lado, olhando para o chão. Eu não sabia, ela disse suavemente. Eu não pensei que ela fosse. Você não pensou que ela fosse mentir para você? Eu interrompi, minha voz mais afiada do que eu queria. Esse é o problema, Emma. Você não pensou, você não parou para questionar. Você simplesmente acreditou nela e me jogou debaixo do ônibus. Ela se encolheu com minhas palavras, mas não disse nada. Você sabe o quão humilhante tem sido? Eu continuei. Meus amigos, minha família, até meu colega de trabalho começaram a me olhar como se eu fosse um canalha, tudo porque você não conseguiu nem gastar 2 segundos perguntando o que realmente aconteceu. Lágrimas começaram a se formar nos olhos dela. Eu achei que estava fazendo a coisa certa, ela disse, a voz embargada. A Stacy tem sido minha melhor amiga por anos. Eu confiava nela. Sim, eu disse, com frieza. Bem, essa confiança acabou de custar seu casamento. Emma olhou para mim, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sinto muito, ela disse, com a voz quebrando. Eu juro, eu não sabia. Esse é o problema, Emma, eu disse, minha voz suavizando, mas ainda firme. Você não sabia. Por que você nem sequer me deu uma chance? Você confiou mais nela do que em mim, e isso diz muito sobre como você via esse relacionamento. Ficamos ali em silêncio por alguns minutos, o peso de tudo pairando no ar. Finalmente, Emma falou novamente, eu vou cortá-la, disse ela baixinho. Nunca mais vou falar com ela. Podemos consertar isso, podemos fazer terapia, tentar resolver tudo. Eu farei o que for preciso. Eu suspirei, passando a mão pelo cabelo. Parte de mim queria acreditar nela, mas a verdade é que o dano já estava feito. Ela havia escolhido Stacy em vez de mim, sem pensar 2 vezes. Eu não acho que a gente consiga consertar isso, eu disse finalmente. Não é só sobre o que a Stacy fez, é sobre como você acreditou nela tão facilmente, como teve tão pouca confiança em mim. Isso não é algo que a gente simplesmente consegue superar. Emma começou a chorar mais ainda. Eu fui estúpida, ela disse entre os soluços. Eu devia ter falado com você, eu deveria ter confiado em você. Por favor, me dê mais uma chance.
Eu balancei a cabeça. Sinto muito, Emma, mas não posso. Isso não é só sobre perdão, é sobre confiança. E uma vez que a confiança se vai, é quase impossível recuperá-la. Ela continuou chorando, e por um momento eu quase senti pena dela, quase. Mas então eu me lembrei de todas as noites que passei sozinho, me perguntando o que eu poderia ter feito de diferente. Lembrei de todos os amigos que me abandonaram porque acreditaram nas mentiras de Stacy. Lembrei de todas as vezes que questionei meu próprio valor, porque Emma me descartou tão facilmente. E, assim, minha simpatia desapareceu. Eu acho que é melhor a gente seguir em frente, eu disse, me levantando. Eu gostaria que as coisas tivessem sido diferentes, mas é isso que temos agora. Emma não tentou me impedir. Ela apenas ficou lá sentada, chorando nas mãos, enquanto eu me afastava. Pela primeira vez em meses, senti que finalmente estava recuperando o controle da minha vida. Mais tarde naquela noite, Emma me enviou uma longa mensagem, se desculpando novamente e implorando para eu reconsiderar. Eu não respondi, porque não havia mais nada a dizer. A mentira de Stacy pode ter sido o catalisador, mas a falta de confiança de Emma foi a verdadeira razão do nosso casamento ter se desfeito. Nesse ponto, eu não estava interessado em tentar consertar algo que já estava irreparavelmente quebrado. Em vez disso, encaminhei as capturas de tela para alguns dos amigos em comum que me haviam abandonado. Não acrescentei nenhum comentário, apenas deixei que as mensagens falassem por si mesmas. Em poucas horas, meu telefone começou a explodir com desculpas e mensagens de apoio. Uau, não acredito que a Stacy teria feito isso, escreveu uma amiga. Me desculpe por ter duvidado de você. Você não merecia isso, disse outra. Me avise se houver algo que eu possa fazer. Foi bom receber um pouco de validação, mas eu não estava interessado em reacender essas amizades. Se eles foram tão rápidos em acreditar no pior sobre mim, não eram as pessoas que eu queria na minha vida. Quanto a Stacy, eu não me dei ao trabalho de confrontá-la, porque qual seria o ponto? Ela já havia mostrado quem era, e eu não estava disposto a lhe dar a satisfação de saber o quanto de dano ela causou. Alguns dias depois, comecei a ouvir coisas de amigos em comum. Mesmo depois de cortar a maioria deles, alguns ainda sentiam a necessidade de me manter informado, provavelmente por culpa de terem ficado do lado de Stacy no começo. Uma amiga, Sarah, me ligou e disse: "Você não vai acreditar nisso, mas a Stacy basicamente foi colocada na lista negra do nosso grupo. Parece que, quando o que ela fez vazou, todo mundo começou a se afastar dela." Marissa havia compartilhado as capturas de tela com algumas outras pessoas, e daí a história se espalhou como fogo em palha. Stacy tentou se defender, dizendo que estava apenas cuidando de Emma e que eu era controlante tóxico, mas ninguém acreditou mais nela. Ela está completamente se afundando, Sarah disse, rindo. Ela tem postado esses longos desabafos nas redes sociais sobre como todo mundo virou as costas para ela, e como ela é a verdadeira vítima. Curioso, fui dar uma olhada no perfil de Stacy por conta própria, usando uma conta anônima, claro. E, como eu esperava, havia múltiplos posts sobre como os amigos falsos a abandonaram e como ela só estava tentando ajudar. Um post até dizia: "Acho que as pessoas não conseguem lidar com a verdade. Eu defendi a Emma quando ninguém mais quis, e agora sou o vilão." Patético. Os comentários não eram exatamente simpáticos. A maioria das pessoas a estava confrontando, dizendo coisas como: "Você não ajudou ninguém, você arruinou um casamento, e é isso que acontece quando você manipula as pessoas." Uma pessoa escreveu diretamente: "Talvez seja bom dar uma boa olhada em si mesma antes de culpar todo mundo." Foi satisfatório ver Stacy finalmente recebendo o que merecia. Enquanto isso, a vida de Emma não estava muito melhor. Ela voltou a morar com os pais depois que tudo aconteceu, e pelo que eu soube, as coisas estavam tensas. Sua mãe, que sempre foi um pouco cética em relação a Stacy, ficou furiosa quando descobriu a verdade. Uma amiga em comum me contou sobre uma discussão particularmente acalorada que Emma teve com a mãe. Aparentemente, a mãe dela disse: "Você jogou fora um homem bom por causa de uma mentirosa? Como você pôde ser tão estúpida?" Foi duro, mas, honestamente, ela não estava errada. Emma estava tendo dificuldades para reconstruir sua vida, mas as coisas não estavam indo bem. Suas tentativas de se reconectar com alguns dos nossos antigos amigos foram recebidas com reações mistas. Enquanto algumas pessoas estavam dispostas a perdoá-la, a maioria não estava.
Elas viram como ela me virou as costas tão facilmente, e não queriam correr o risco de estar na mesma posição. Ela está parecendo miserável, Sarah me disse durante uma das nossas raras conversas. Parece que ela está tentando colocar uma cara de coragem, mas é óbvio que ela se arrepende de tudo. Algumas semanas depois, Stacy perdeu o emprego. Marissa, que ainda trabalhava com ela, me enviou uma mensagem rápida: só pensei em te avisar que a Stacy foi demitida hoje. Acontece que a reputação de Stacy começou a alcançar ela no trabalho. As pessoas descobriram o que ela fez, e seus colegas de trabalho começaram a evitá-la. Ela sempre foi o tipo de pessoa que adorava criar drama no escritório, mas depois disso, ninguém mais queria lidar com ela. Eventualmente, seu chefe soube da tensão no ambiente e a dispensou, alegando problemas interpessoais como a razão. Eu gostaria de dizer que senti pena dela, mas não senti. Ela passou anos manipulando as pessoas e causando caos, e agora finalmente estava enfrentando as consequências. Quanto a mim, a vida continuou melhorando. Um dia, meses depois de tudo ter acontecido, encontrei Marissa em uma cafeteria. Acabamos conversando por um tempo, e ela me atualizou sobre as últimas fofocas. A Emma procurou a Stacy umas semanas atrás, ela disse, revirando os olhos. Você acredita nisso? O que aconteceu? Perguntei, genuinamente curioso. Bem, a Emma tentou se desculpar, dizendo que queria superar tudo. Marissa explicou, mas a Stacy simplesmente deu risada na cara dela. Disse que a Emma era patética por tentar e que ela estava melhor sem ela. Eu balancei a cabeça, uma mistura de divertimento e descrença. Figura, Stacy não sabe assumir responsabilidade por nada. Marissa sorriu maliciosamente. Pois é, bem, as duas estão recebendo o que merecem. Olhando para trás, eu não posso dizer que estou feliz com a maneira como tudo aconteceu, mas sou grato por onde eu terminei. A dinâmica tóxica entre Stacy e Emma era uma bomba relógio, e eu acabei sendo dano colateral. Mas, no final, elas se destruíram, e eu consegui seguir em frente com uma folha limpa. É engraçado como a vida funciona às vezes, o karma nem sempre vem imediatamente, mas quando vem, atinge em cheio. Emma e Stacy aprenderam isso da maneira mais difícil, e, honestamente, estou bem com isso. Elas fizeram suas escolhas, e agora estão vivendo com as consequências. Quanto a mim, estou seguindo em frente. Construí uma vida que me faz feliz, cercado por pessoas que realmente se importam comigo. E essa é a melhor vingança que eu poderia ter pedido. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrado em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.